Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Protec Code aqui na Universidade de Sorocaba, na Uniso. Hoje nós estamos recebendo aqui uma escola de São Paulo, a Arco Escola Cooperativa do Butantã, né? Antes de mais nada, acho que vocês já sabem, mas eu vou dizer, eu sou o Anderson, né? Sou um dos CEOs ali da Protec Code, que trabalha com letramento digital, robótica para as escolas. Hoje vai ser bem bacana que nós vamos falar com um grupo de pessoas que trabalham efetivamente com a escola dia a dia, e vai ser muito bacana, muito proveitoso esse papo, para que a gente conheça um pouco mais desse dia a dia das escolas e o dia a dia dos alunos, né, como um todo. Então, repetindo, nós estamos hoje aqui com a escola Arco, né, Arco Escola Cooperativa do Butantã de São Paulo, com 3 representantes ilustres, né, que estão aqui hoje para que nós possamos desenvolver essa conversa, e nós vamos começar aqui apresentando os nossos convidados maravilhosos que estão aqui hoje. Bom, eu vou começar apresentando a professora Suelen Moreira, que é professora de teatro do Fundamental 2, professora de artes do ensino médio, e coordenadora de práticas de auto-organização. É a professora Suelen Moreira. Professora, seja muito bem-vinda, muito Obrigada. Bacana ter vocês e você aqui também conosco. Se você quiser se apresentar brevemente, para depois a gente poder conversar, por favor. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, eu acho que a gente está bastante contente de estar aqui hoje, que esse espaço é sempre bom abrir espaço, e ainda mais para processos que nem os nossos, né, que surgiram de um sonho, assim. Então, acho que foi um encontro entre professores sonhadores que possibilitou essa escola. E eu acho que eu encontrei, assim, tem uma coisa interessante, na verdade não foram só professores, foram professores, psicanalistas e artistas. Então, daí a minha presença nessa escola também. Eu sou atriz e professora de teatro e conheci... Mas você fez ECA lá na USP ou não? Não fiz ECA. Na verdade, o que eu fiz foi a minha formação foi por causa da minha companhia, que chama Companhia Antropofágica. Ela atua há 22 anos na cidade de São Paulo. E ela tem um núcleo de formação. Então, eu me formei como atriz pelo núcleo de formação da companhia mesmo. Tá, então segura aí que depois eu vou perguntar um pouquinho para você sobre isso, tá bom? Tá bom. Sobre esse núcleo de formação. Vocês estão com peça em cartaz hoje em dia lá? A gente não está em cartaz agora, a gente tem uma apresentação nesse final de semana, na sede de um outro grupo, mas a gente tem um trabalho extenso, assim, a gente tem 2 sedes em São Paulo, a gente estava ano passado com um projeto que chama, em São Paulo tem um projeto que chama Lei de Fomento ao Teatro, né? E aí a gente passamos um ano inteiro trabalhando e fomos inclusive premiados pela PCA, não sei se vocês conhecem, mas é um prêmio bastante importante no meio teatral, bem tradicional. Então, a gente está num momento especial, assim. É bacana você falar, porque assim, eu assim, sou suspeito, porque toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou ao teatro. Legal. E eu só vou a São Paulo para ir ao teatro. Ai, que legal. Então eu saio de Sorocaba. Eu saio de Sorocaba, vou para São Paulo para quê? Para ir ao teatro. É sempre assim. Legal. Muito bem, a gente volta a conversar sobre isso. Bom, agora nós vamos apresentar aqui o professor Rafael Ciâncio, que é um professor de português do Fundamental 2 e do ensino médio, professor de projetos, referência de série do 3º ano médio, que ele jurou para nós que ia explicar para nós o que era referência de série. Nós vamos perguntar para ele. Professor, por favor, pode se apresentar um pouco para a gente e depois a gente desenvolve a sua área, o que você desenvolve no colégio e por aí vai. Legal, também queria começar agradecendo o convite, né, para estar aqui. Não vou repetir o que a Suelen falou, mas faço dela as minhas palavras. Bom, a minha trajetória foi sempre ligada ao ensino, né, desde o comecinho. Fiz faculdade de letras lá na Universidade de São Paulo, fiz licenciatura e fiz também o bacharelado. Que ano isso? Eu me formei em 2014. Tá, entrou em 2006, 2008, 2009? 2008, 2009. Aí eu me formei... Nossa, agora já nem lembro as datas certinho, mas me formei no bacharelado, acho que em 2014, 2015, 2016.
Fez na mestrado? licenciatura. Estou fazendo mestrado agora. Lá também? Estou terminando mestrado na teoria literária, na literatura comparada, da FEFELESH, né, da Faculdade de Letras e Ciências Humanas, né? E Na USP também? Na USP também. E, enfim, comecei trabalhando em escolas, né? Trabalhei na Escola Nossa Senhora das Graças, primeiro. Particular também? Particular. Tá. E como professor já? Primeiro como corretor de redação. Tá. E depois como professor, também no Colégio Santa Cruz, fiquei 10 anos lá, e depois na Arco. Aí fiquei um tempo fazendo nos 2 colégios, e depois, agora, para fazer o mestrado, estou só na Arco. Beleza. Joia, joia. A gente já volta também a falar para você responder a referência de série. Muito bem. Agora nós estamos aqui com o professor Danilo Nakamura. Ele é professor de História do Fundamental 2, professor de projetos, e ele também cuida do núcleo de bolsas e da biblioteca. É isso, professor? É isso mesmo. Bem, pode se apresentar um pouquinho também. Antes de tudo, eu agradeço também, né, a nossa participação aqui no podcast. Eu sou professor de História, me formei também na Universidade de São Paulo, na USP. Fiz bacharelado e licenciatura em História e fiz o mestrado também na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Já trabalhei em algumas escolas, né? No momento eu estou na Rede Municipal de São Paulo, na Prefeitura, na MF Liberato Bittencourt, que fica em Pirituba, e na Arco, Escola Cooperativa, que fica no Butantã. Mas também já trabalhei no cursinho da Psico lá na USP, que é um cursinho pré-universitário. Já trabalhei com produção de materiais de livros didáticos, então já tenho alguns anos de experiência. E quando que você formou? Eu me formei em 2010. 2010. Isso. Tá. Bacana, bacana. Muito bem, muito bem. Bom, então agora que nós estamos devidamente apresentados, né? Nós podemos começar a falar um pouquinho da história, né? Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho da história particular de vocês, de maneira rápida, né? Porque é muita gente hoje aqui, né? Muitas pessoas. Sim. Então, você falou que você, inicialmente, a sua veia é teatral desde o início dos estudos. Você nasce aonde? Eu nasci em Osasco, que é Grande São Paulo, né? Então, e aí eu ia para São Paulo para ver teatro também. Sei. E aí conheci a minha companhia, fui assistir uma peça dessa companhia. Com quantos anos? À época eu tinha 18 anos, eu estava terminando o ensino médio justamente. Faz uns 3 anos isso, então. Sim, exatamente 3 anos. Não, eu sempre falo pro pessoal que vem aqui que ninguém vai fazer conta do outro lado, ficar calculando nada. Quando eu falo assim, quando se formou, quando você nasceu... E aí, então, eu tô nessa companhia desde sempre, é uma companhia... Quantos anos a companhia? A companhia tem 22 anos, vai fazer 23 anos agora. Ela nasceu em 2002. Não, mas e você na companhia? Eu estou na companhia há 16 anos. Ou 3 anos, como você disse. Sim. Tudo depende do referencial. Exato. Estou na companhia há 16 anos. E aí, na verdade, o meu trabalho na educação veio a partir do trabalho enquanto atriz. Porque a gente tinha um núcleo de formação. Eu fiz o núcleo de formação. E depois me interessei, me apaixonei pela educação para dar aula de teatro através desse núcleo de formação também. Então, eu fiquei trabalhando um tempinho como formadora desse núcleo. E aí, depois, eu fui dar aula de teatro na Fundação Casa, passei por vários lugares até chegar na Arco, assim, mas sempre conciliando com a carreira de atriz, já que a gente pode falar que é uma carreira, porque é uma área muito difícil nesse país, né? Sei. Mas é um ofício, apesar que com certeza. Vamos combinar que todas as áreas nesse país não é muito fácil. Exato. Né? Precisa suar a camisa para chegar lá. É verdade. Infelizmente, não é exceção do artista, da dificuldade. Infelizmente. Mas bacana. E... Enfim, então vamos passar a bola para o Rafael agora, que você já falou um pouquinho, né? Sim. Rafael nasce aonde? Eu nasci em São Paulo mesmo. Que lugar ali, mais ou menos? Eu nasci na Pompeia. Pompeia, legal. Família de lá, tudo de lá? Não, a minha família... Bom, minha mãe sim, é de São Paulo. Meu pai é argentino. Argentino? Argentino. De onde? Eu sou de La Plata.
Então eu sou Bacana. metade... Mas ele vive aqui com vocês? Vive aqui, hoje em dia vive aqui. E ele é argentino, a gente fala espanhol. Sim, fala portunhol. Hoje Portunhol. em dia Legal, ninguém bacana. sabe o que ele fala. Bacana. Mas sim. Bom, então a sua trajetória de estudante também em São Paulo, nas escolas ali, Sim, escolas públicas, particulares, como é que foi isso? particular. Particular. Eu, na verdade, estudei no Gracinha, que foi a primeira escola onde eu fui dar aula maior, assim. Antes eu tive algumas outras experiências numa ONG chamada Educadores Sem Fronteira. Também fiz um pouco de material didático no COC e depois na Pearson. Mas isso tudo durante a faculdade, né? Depois de formado, aí a primeira escola onde eu trabalhei foi essa, o Gracinha, onde eu estudei também. Então foi gostoso poder voltar para lá. num lugar, né, que praticamente foi um ninho ali, né? Eu fiquei 11 anos, né? Desde do Fundo 1 até o médio, eu fiquei lá. Ah, ficou todo o trajeto praticamente. Sim. Bacana. E o professor Nakamura, como é que foi? O senhor nasce aonde? Eu nasci em Suzano. Suzano, é ali próximo também. Sim. Né, meio conurbado. Então eu me mudei para São Paulo quando eu entrei na faculdade, né? Então minha Veio de trajetória... Mas veio para morar sozinho? Numa república, né? Sei, aquela coisa, eu sei. A trajetória escolar foi toda feita em Suzano, nas escolas públicas em Suzano. E era bom estudante? Era bom aluno? Eu acho que sim. Me Sim, consciência. Bom, japonês, eu tô vendo que você tem uma descendência japonesa, precisa ser bom aluno, Sim. senão... Não, acho que sim, acho que eu, É meus mais para irmãos, mais do que mais para menos, vamos dizer. principalmente na área de humanas, gosta contrariando os mais? estereótipos, eu sempre fui muito bem. Sim, sim. E o Rafael era bom aluno? Sim. Era boa aluna? Mais ou menos. Sim. Tá. E aí vem de Suzano, vem para São Paulo Vim para pra fazer São Paulo USP. para fazer a faculdade. Com quantos e anos você estava? Eu tava com 20 anos. Ah, legal. E aí fiz toda essa trajetória que eu falei, né? De entrar na faculdade. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei. Quantos anos? 4 ou 5? Eu fiz em 6 anos, juntando, Mas juntando o bacharelado mestrado. e licenciatura. E aí depois mais 2 anos e meio, mais ou menos, de mestrado. Então foram alguns anos na USP. São né? 6 mais 2, né? São 6 mais 2 Sim. de mestrado, né? Sim, Sim. Bacana, isso é bom. Estudar é sempre bom, né? sim. Sim. Na USP é bom também. Muito bom, né? Legal, bacana. Bom, mas então agora vamos falar um pouquinho de como que começa a Arco. Ela começa com vocês, ela começa sem vocês, quando que vocês entram, enfim, como que é esse começo, assim, dessa idealização dessa escola e quem realmente começa esses primeiros passos para que se torne uma realidade e ela venha até os dias de hoje. Na verdade, a Arco, acho que o Rafa que está aqui foi o primeiro que entrou, mas na verdade a Arco ela surge muito do desejo de um grupo de pais que estavam procurando uma escola para os seus filhos, na verdade, e eles que falaram, olha, para alguns outros cooperados, né, vocês não querem abrir uma escola, a gente está procurando uma escola para colocar nossos filhos, porque a gente está procurando um outro projeto, e a partir dessa provocação, a gente começou a pensar o que seria uma escola, né? E o que seria uma escola cooperativa. Não, mas nós começamos a pensar, vocês já estavam lá pensando nisso? Então, lá em 2017, 2018, quando a gente começou a conversar, havia esse... Então, em 2017, 2018, ela não existia ainda. Não existia ainda. Não existia nenhum projeto de como fazer, nenhum prédio, nada. Não. Em 2018, sim, o prédio já existia. Tá. A gente alugou o prédio em final de 2017. Começamos a fazer reuniões no prédio com a expectativa de abrir a escola em 2018. Tá. Um prédio que era uma antiga marcenaria, lá no Butantã, que a gente achou que tinha tudo a ver com o nosso projeto, porque justamente essa ideia de um trabalho cooperativo, muito ligado à cidade, muito ligado à própria ideia de trabalho, né? Fez com que a ideia de um galpão nos parecesse viável e simbolicamente Interessante. condizente, interessante. E aí a gente aluga esse prédio, começa a fazer reuniões nele ainda todo detonado. Sei. Então a gente pensava, nossa, quem vai colocar um filho numa escola que está nesse prédio? Mas, de alguma maneira, tentando transmitir esse sonho, que era o nosso sonho e que era possível que esse sonho se concretizasse se as pessoas estivessem com a gente. E acho que deu muito certo a escola porque ela pega um momento de bastante ebulição na educação.
porque ela vem de um caldo de greves, por exemplo, no sistema privado, né, de ensino, que não aconteciam há mais de 30 anos. Ela vem de um caldo das ocupações das escolas públicas, e ela vem também, digamos assim, de um outro caldo que tem a ver com a compra de algumas escolas particulares por grandes grupos. Por grandes grupos, tá. O que fez também com que alguns pais que não concordavam com essa nova filosofia estivessem justamente querendo... opções. Por um lado, voltar um pouco no tempo, assim, as escolas que eles queriam que os filhos tiveram durante um tempo e que mudaram, e ao mesmo tempo buscar outras opções novas e tal. Então, foi nesse encontro que a gente começou a pensar. Foi um grupo primeiro de 13, depois ele se ampliou para 17 pessoas. E todos os professores? Todos os professores. Não. Nessa época... Verdade, não, todos não, é verdade. Artistas, psicanalistas e professores. Já. A psicanálise tem um lugar na nossa escola que eu acho que é um pouco diferenciado e tem a ver com a função que o Rafa falou de referência de série. Sim. Então, essa é tipo uma psicopedagoga que tem lá, psicopedagogos? Não, são psicanalistas mesmo. Assim, Sei. é que as referências de série, cada turma tem uma referência que são duas referências, na verdade, mas uma delas é psicanalista e a outra é o professor, justamente para fazer essa ponte, essa dupla entre o pedagógico, né, e a área mais socioafetiva, enfim, e as questões de grupo, mas acho que o Rafa pode falar um pouquinho melhor. Mas acho que assim, para tentar depois voltar para esse e fechar essa primeira parte, esse grupo se junta e começa a pensar. Em 2017, com a ideia de abrir em 2018, a gente não consegue abrir em 2018, por conta justamente da parte burocrática da Secretaria de Educação, a gente não conseguiu terminar a documentação a tempo. Imagino que sim, né? Porque deve ser um muita calhamaço coisa. de documentação para você poder abrir. Aprovação do projeto político-pedagógico, sim. Tem toda uma negociação com a diretoria de ensino que precisa ser feita em relação ao que a gente propôs e o que é aceitável, né? O que foi sempre muito legal, na verdade, a aprovação do espaço. Aprovação do espaço. Na verdade, a nossa supervisora, que é incrível, assim, uma super parceira, assim, acredita muito no projeto, mas ela ficou um pouco chocada, porque a gente estava com as obras, e obra sempre atrasa, e aí ela teve que analisar o espaço ainda em obra, assim, que não é muito comum de acontecer. Ela falou, gente, mas vocês vão abrir mesmo? Não, ela falou, ninguém nunca teve coragem de chamar a supervisora de ensino para ver a escola desse jeito. A gente falou, mas é um sonho e a gente acha que... E sendo uma cooperativa, cada um deles, ou cada um de vocês, injetou um pouco de dinheiro lá dentro, é isso? Quase isso. Cada um de nós compra da cooperativa, quando entra, uma cota à parte, por R$100, é um valor simbólico, que é o que a cota à parte vai valer eternamente. Isso é uma cláusula, digamos assim, da nossa cooperativa. Então, você pode comprar sua cota à parte quando você entra e quando você sai, você vende de volta para a cooperativa e a cooperativa dissolve essa cota à parte. Então, eu não posso comprar a cota à parte de outro cooperado. Então, ela é uma cooperativa, mas ela, digamos assim, tem certas amarras para que ninguém possa se tornar um sócio majoritário, digamos assim. Ela vai ser sempre essa cooperativa cujo funcionamento é horizontal. Porque todo mundo tem o mesmo poder, a mesma parte, digamos assim, desse território, dessa escola. Tá, mas como que se investe para fazer um prédio, Então, aí foi com dinheiro nosso mesmo. Aí a gente pegou economias, fundo de garantia de tudo que tinha juntado e isso é meio pareado? Todo mundo também é meio constante ou não? Cada um deu o que podia, o que tinha. Tá. E pegamos um pouco de dinheiro no banco. Mas acho que teve também importante falar dos apoiadores, né? Então, a gente teve muitos apoiadores, para além, acho que, da reforma, da verba da reforma, a gente ganhou muitos móveis também para abrir a escola. A gente teve muitos artistas que doaram obras de arte, a gente fez um leilão com essas obras de artes, então a gente conseguiu arrecadar uma boa quantia com esse leilão. Então, é importante ressaltar que desde o princípio foi um sonho sempre muito coletivo, assim, que para além de nós mesmos, assim, para além dos professores, então sempre foi bastante coletivo e bastante comunitário, e eu acho que foi isso que tornou possível, né, a escola existir, porque acho que
Sem isso a gente não tinha conseguido. Porque... O próprio projeto arquitetônico a gente também ganhou. Exatamente, né? As pessoas doaram trabalho, né? Sim. Então, Que é uma das coisas bem importantes dentro do núcleo da coisa, né? Não, e assim, modéstia à parte. Então, mas como professor. É muito bonito. Imagino que sim. Imagino que sim. E vocês, como professores, vocês recebem salário, alguma coisa assim? Sim. Tá. A gente tem uma hora base, sobre a qual se acresce tudo aquilo que tem a ver com o trabalho de professor, né, de correção, mas é a partir dessa hora base que a gente calcula o salário de todo mundo. Então, a gente vê quantas horas a pessoa trabalhou e em que funções ela estava alocada. Então, se ela estava como professor, é a hora base acrescida disso que tem a ver com o salário do professor. Se ela estava em qualquer outra função, é só a hora base. Vê o que ela trabalhou em quantidade de horas e todo mundo recebe igual nesse sentido, de que a hora de trabalho vale a mesma coisa, mas aí quem trabalha mais ganha mais. vai ganhar mais. Acho que essa parte é importante, né, de pontuar, porque é isso, essa hora trabalho igual para todos os tipos de trabalho, né, e tem essa, né, a porcentagem relacionada ao professor tem a ver com correção, com preparação de aula, que é o trabalho que leva um pouco para casa. Sei. Mas pensar e como que vocês mensuram isso? Tipo, cada matéria tem uma certa determinada hora? Pela convenção coletiva de trabalho. A gente segue a categoria nesse sentido. Mas isso significa não hierarquizar os trabalhos manuais, trabalho de secretaria, trabalho de burocracia, todos eles têm o mesmo valor de hora-trabalho, né? Acho que isso é importante, de não ter essa hierarquia do trabalho. Isso é importante, essa paridade de funções, né? Inclusive, de execuções, né? Sim, inclusive em trabalhos que geralmente são menos valorizados dentro das escolas, como trabalho de limpeza, esse tipo de trabalho, também tem a mesma importância. Ali, claro. É porque a nossa escola não tem nenhum funcionário. Então, esses trabalhos que geralmente são menos valorizados, e são, né, às vezes, inclusive, muitas vezes é por empresas terceirizadas, na nossa escola ele é feito, inclusive, pelos alunos. Então, a gente, com os alunos e muitas vezes com os pais dentro da escola, é que cuidamos da limpeza, do cuidado da escola, catalogação, né, dos livros. Catalogação dos livros. A gente se organiza muito nesse sentido de não dividir, né, o trabalho manual do trabalho intelectual. Faz todo sentido, faz muito sentido. E, bom, aí monta-se o prédio e monta-se uma equipe por trás desse prédio para poder ter a força de trabalho, né, dentro desse núcleo aí de escola. E aí abrem-se as portas, é isso? E aí vocês começam a matricular alunos, vocês fizeram algum trabalho especial, alguma coisa para chamar esses alunos, pais? Como é que foi isso? A gente fez essas reuniões de apresentação da escola e a escola realmente foi crescendo no boca a boca. Quem sabia... E vocês elencaram uma turma ou outra para começar? Tipo, vamos começar com o ensino médio, com o terceiro ano, ou não? Como é que foi isso? Como é que foi essa chegada dos alunos? O que foi montado primeiro? Turmas que tivessem mais de 10 alunos, a gente abriu. Certo. Esse foi o critério. E aí a gente abriu já com 6 turmas, com 6º, 7º, 8º, primeira, segunda e terceira. Isso no ano de? 2019. Só antes da pandemia. Que não chegou a esse número, a gente não abriu. Tá. Não, mas teve uma... E a princípio o terceiro a gente não ia abrir, né? Exato. Acabou abrindo, assim. Não... Então, e teve uma coisa, na verdade. A gente começou com turmas de 13, 10 alunos. E aí, no meio do ano, teve uma turma que dobrou a segunda série, inclusive. Entraram muitos alunos no meio do ano. A gente levou um susto, assim. Porque a gente começou a escola com 75 alunos. E aí, a gente terminou com 120. Sei. Então, boca a boca funcionou muito. Assim. Porque eu acho que teve uma parte dessas entradas que ficou represada. Porque muita gente falou assim, não tenho certeza, deixa eu ver se vai dar certo. E aí viu passado o primeiro semestre e falou, não, acho que vai, vai rolar essa loucura. Tem tração isso aí. Vai rolar. E aí e o bacana é que assim, vocês também, como são formados há pouco e tal, vocês têm uma visão, né, de ensino também mais antenada com o que acontece no mundo e tal, que hoje é muito importante, né? Hoje a gente está saindo... muito, o que a gente sempre fala aqui, quando vem o pessoal de escolas e os professores e coordenadores. A escola precisa parar de ser um lugar onde o aluno vai lá para decorar fórmula e resolver problema e acertar no final, para ser um
um momento de experiências, onde ele tem aprendizado através dessas experiências. Então, um exemplo muito básico assim é ter uma horta na escola, por exemplo. Sim. Porque através de uma horta você ensina ciências, você ensina geografia, você ensina química, física, matemática, seja o que for. Ensina agricultura, ensina o que você quiser. Agora, e o olhar para isso, né? Porque é diferente do aluno chegar lá e plantar uma sementinha, mexer na terra, regar, fazer todo aquele trabalho, né, para conseguir o resultado final e daquele projeto ele trazer para o papel depois os parâmetros de tudo aquilo que ele está fazendo, do que ele só vê no livro. Sim, né? com certeza. Hoje em dia ele não quer só ver no livro, ele quer ter uma experiência também, né? E eu vejo assim, pelo menos, eu não sei se isso acontece com vocês, na minha época de graduação, eu me lembro que eu aprendia muito mais fazendo um trabalho, que eu precisava pesquisar, ler pra caramba, do que uma prova que eu precisava ficar decorando 500 mil páginas, eu precisava tomar até anti-inflamatório para o braço de tanto escrever para fazer as provas. E daí, decorou, fez a prova, tá, tirou 10, e daí? Né? Então, as experiências, você trazer projetos, experiências, essa parte mesmo que vocês falaram que os alunos ajudam na escola em muitas tarefas, dessas muitas tarefas, trazer também para eles mercado, né? Tipo, vocês estão aqui fazendo isso, tem uma empresa que faz, vamos montar aqui como é que é a estrutura dessa empresa, como é que são os núcleos dessa empresa, quais são os setores, vamos montar um projeto, quero que vocês pesquisem sobre no mercado brasileiro, no mercado mundial. Então, tudo isso é experiência viva, né? Que o aluno acaba tendo dentro de uma escola e não esquece. Então... Muito legal isso que você falou, porque a nossa proposta ia justamente ao encontro disso, e por isso os espaços da escola são todos pensados para a atividade que vai se desenvolver lá. Então não tem, por exemplo, a sala do sexto ano, a sala do sétimo ano. As salas são, digamos assim, temáticas, né? Então tem um laboratório de ofícios, tem um ateliê de artes, a gente tem uma biblioteca, a gente tem também algumas salas, digamos assim, mais tradicionais, com carteira e lousa, porque em alguns momentos para a gente isso é importante também. Tem um auditório, onde acontece, por exemplo, curso de teatro. Então, laboratório de ciências. Laboratório de ciências. Uma cozinha. E a cozinha, enfim. falar, a cozinha é o coração da escola. A cozinha é um dos maiores laboratórios de ciência. E eles cozinham. Toda quinta-feira os alunos cozinham também para a escola inteira. Então, dentre essas atividades todas de cuidado da escola, uma delas é preparar as refeições, né? Então, 150 crianças. E não é muito legal, né? Vocês terem os alunos envolvidos nisso e daqui a pouco trazer um projeto onde os alunos consigam rastrear de onde vem aquele alimento, como que tipo de minerais tem dentro daquela abobrinha, né? Daquela couve, e para que serve para a nossa saúde. Eu vejo que a educação precisa bater um pouquinho mais desse lado, né? No lado verdadeiro da coisa, né? Não no lado só maquiador. Né? Você ter ali uma experiência mesmo dos alunos e como vocês já têm esse lado, cozinhar é pura ciência, né? Você transformar um alimento para que ele seja possível de consumo, você está mexendo com temperatura, você está mexendo com tudo aquilo que a gente falou dos alimentos, minerais e tal. Então, ali já é uma aula maravilhosa se você mostrar para o aluno que ali que tem aquela ciência ali por trás daquilo, né? Tem uma disciplina que chama Ciência na Cozinha, que é vai bem legal. nessa linha do que você falou, né? Dentro da disciplina de projetos, né? Um curso chamado Ciência na Cozinha. E aí eles fazem um monte de coisa. Eu adorava o momento tem um momento específico que eles fazem batata frita. E aí sempre sobra, né? A gente comia, é bem gostoso. E é legal, e trazendo isso também para o campo das ciências humanas também. Quando que nasceu o pão, né? Quando que nasceu o bolo? Quando que nasceu e o tanto de pesquisa que eles fazem, a gente muitas vezes leva temas, né, para essa alimentação. Então, pensar comidas vinculadas a determinados países, culturas, comida e religiosidade, né? Coisa trazido comida de terreiro, comida de não sei o quê, comida de... Então, dá para se pensar uma série de questões culturais, e aquele alimento sociais. Chegou como no Brasil, né? Porque normalmente não é brasileiro, veio da Índia, veio da Ásia, veio... Tudo isso é tema, né? A gente tem, geralmente, é um tema por semestre,
E a gente traz convidados, justamente para ensinar essas receitas e para falar. Então, a gente teve semestres que foram mundial, né? Então, comida da Índia. Sim. Desculpa. Comida da Índia, comida Japonesa, do Congo, né? né? Também é legal. bem, muito variado, Sim. assim. E também teve comidas de famílias. E aí, como São Paulo tem, acho que tem Também um muitas encontro, culturas né? ali. Muitas culturas. É. Então, comida do Pará, comida de Minas, eu acho que é muito interessante. Sim, é algo que é muito... tem muita fertilidade eu por acho trás que disso, dentro disso, né? E a gente não pode perder essa fertilidade e não pode deixar de abrir os olhos para os alunos que aquilo é a vida real. Exato. Aquilo é a vida real, né? Todas as disciplinas se encontram, né? Porque Sim, é isso, por não exemplo, eles existe. vão planejar, É. eles encontram uma receita, você não encontra uma receita, ninguém tem uma receita em casa de família para 150 pessoas. Sei. Então eles têm que calcular, Mensurar. exatamente, eles têm que fazer a pesquisa, né? Porque eles têm um valor por semana para gastar. Tá. Isso aí, Então eles têm educação que financeira, adaptar, exatamente, adaptar a receita. empreendedorismo. Às vezes. Tipo, como que você monta uma empresa, uma fábrica disso ou daquilo de alimento? Nas próprias receitas que você falou, como você falou, não dá para tirar matérias dali que não estejam dentro. Se a gente for falar de colocar uma abobrinha na água quente, ali vai ter química, vai ter física, vai ter matemática, vai ter biologia, vai ter geografia, vai ter história, vão ter todas as matérias. Basta a gente conseguir entender isso e passar isso para eles. E eles podendo fazer um trabalho daquilo que eles jamais imaginam. Sim. Só que eles vão começar a fazer o trabalho ali e vão começar a entender que o que eles veem na grade curricular, no dia a dia, é aquilo, só que de uma forma parametrizada. Sim, né? sim, De uma forma sim. parametrizada. Você está lá, cálculo estequiométrico, legal. Tá, mas aonde que eu uso os cálculos estequiométricos? Para que eu uso isso? Então é legal mostrar para os alunos isso, porque quando você mostra isso e traz a experiência, você cria paixão no aluno. Porque daí ele se joga, vai pesquisar, vai estudar, sem meios termos, né? Porque quando você dá um livro, leia lá o livro do Machado de Assis. Puxa, o cara fala, não quero ler esse livro, não sei o quê. 10 livros para fazer USP, para fazer Unicamp. Pô, vou ter que ler esses 10 livros e tal. Então, colocar essa cultura para a garotada desde pequeno, com essas experiências e saber que, olha para o mundo do teu lado, que é tudo ciência e tecnologia. Tudo que você faz. Então, vamos tentar entender esse mundo, vamos tentar reformular esse mundo, como que a gente consegue melhorar isso, né? Sim. É bem legal, bem bacana essa proposta. Bom, e daí vem a pandemia, vocês fecham e começam a trabalhar online em 2020, com essas turminhas iniciais? E como é que foi isso? Foi bem difícil, porque a gente sempre dizia nessas apresentações da escola que a gente queria fazer uma escola fundada no encontro, que pra gente era muito importante a presença do corpo junto, né, de estar lá todo mundo. E aí esse ensino à distância ia contra tudo que a gente tinha idealizado. Então foi um momento difícil pra gente, mas curiosamente a escola cresceu ainda mais durante essa época. Ficamos Acho felizes, que também porque a gente soube dosar o quanto de escola online a gente faria e quanto que a gente ia fazer de trabalhos, né? Então a gente diminuiu e facilitou um o pouco tempo também de pela tela. idade dos alunos, né? Fundo 2 e médio, né? E quem tinha infantil, processo de alfabetização, primeiros aninhos ali, online, pelo amor de né, Deus. sofrido demais. Porque como que você vai aprender, prender a atenção do aluno do outro lado, de 6 aninhos? Jamais. 8 aninhos, 9 aninhos, e ele ali paradinho, me dê aqui a matemática que eu vou anotar. Não faz sentido, né? É muito difícil. Agora, os maiores já estão mais maduros pedagogicamente, neurologicamente, os caras acompanham, né? mas eu acho que eles acompanham, mas eu acho que teve justamente, como é um princípio da escola ter um encontro, e eu acho que a gente pensa na educação como parte da vida mesmo, assim, né? Mais do que educar para empreender ou passar no vestibular, ou assim, a gente está entendendo que é uma outra história, exato, né, na realidade. Assim, é um ser humano integral, assim, então... É fazer bem para você mesmo pro resto da vida. Exato, então a gente teve, eu acho que
esse olhar ajudou a gente a ser um apoio para os alunos na pandemia. Num momento difícil. Exato. Porque que a família estava sem saber nada. Né? E acho que dá um bom gancho para falar do que é uma referência de série. Tá. Que nesse momento, acho que a gente trabalhou muito. Porque justamente um dos temas da pandemia era o sofrimento que ela causava e a própria escola também como um lugar, muitas vezes, de ampliação desse sofrimento, porque o aluno não queria estar ali, né, sentado fazendo lição. Se para os pequenos era difícil, para os grandes também era, embora um pouco menos. E a gente tem na escola uma disciplina que chama Grupo de Elaboração, que é ministrada justamente por esses 2 referências de série, que é um momento de conversa, de encontro, para pensar as questões que estiverem sendo importantes para os alunos naquele momento. Podem ser questões referentes ao próprio grupo, então tem alguém que está fazendo alguma coisa que o resto da turma não gosta. Sei. Pode ser uma coisa, sei lá, precisamos pensar como é que vai ser a nossa cerimônia de formatura. Tá. Pode ser uma dificuldade de lidar com algum professor que está muito bravo. Pode ser o que a turma quiser. Certo. E esses grupos tem por objetivo elaborar essa experiência para poder lidar melhor com ela. Seja para tomar alguma atitude mais pensada, seja simplesmente para poder digerir, né, fazer um processo de elaboração sobre alguma coisa. E na pandemia, esses grupos eram muito importantes. A gente se reunia com os alunos, online mesmo, como se fosse um Meet, e conversava do que estava acontecendo. Ficava 1 hora conversando. Eu acho que esse espaço para eles poderem falar, inclusive, olha, tá difícil, estou me trancado em casa, não sei o quê. Trouxe uma certa tranquilidade para esse dia a dia virtual, vamos dizer assim, né? E compartilhou essa, eu acho que a angústia quando ela tá só com a gente... Represada é ruim, Represada é uma coisa. Se você vê que tá todo mundo na mesma, já melhora um pouco. Isso é bom, isso é bom. E foi um momento difícil mesmo para as escolas, né? Mesmo porque no começo não se havia a notícia de que realmente ia fechar tudo. Sim. Né? Não vai, né? Mas daqui a pouco começou a lacrar o negócio. Era uma semana só. Era um pouquinho de tempo. E nem nós, pelo menos eu, assim, como cidadão e tal, não vai parar tudo, né? Mas parou. Parou por um bom tempo, né? Sim. Sei lá, acho que foram uns 2 anos de parada mesmo, assim, né? Brutal, assim, né? Foi assim, foi uma retomada aos poucos, assim, porque Sim. a gente voltou, Máscara, inclusive, né? a gente voltou Isso, com menos, máscaras. as máscaras, com menos Gel. horários de aula. Tipo, um aluno aqui, outro acolá na presencial. sala. Exato. A gente instalou exaustores para Exaustores, circulação pra do ar. circular. Dava aula no pátio, né? Sim, ambiente aberto. Então, assim, foi bem Foi difícil, bravo, ainda bem que passou. Imagina Tomara o que susto não que a gente volte, levou, né? Porque era o primeiro ano da escola, nossa, que legal. Aí no pois segundo falou, gente, como assim? A gente vai ter que fechar a escola. Então foi um susto muito grande, mas deu tudo certo, a gente conseguiu atravessar essa maré. Poxa, Foi como se a gente tivesse que reinventar. A gente inventou uma escola, daí depois teve que inventar outra, e depois teve que reinventar a volta. Outra. Então agora que a gente está no nosso, na passagem do 5º para o 6º ano, né? Que a gente está realmente falando assim, agora a gente vai refazer tudo que a gente fez, só que melhorar. Se solidificando. Se solidificando mesmo enquanto projeto. É uma coisa. Bom, aí, e como que vocês decidem, tipo, a apostila que vocês vão usar? Tem um sistema de ensino? O que vocês... isso também deve ser em assembleia e tal? Como é que é isso? O que vocês usam hoje lá? É tudo autoral. Cada professor faz o seu material, o que pode significar adotar um livro didático que ele ache relevante ou fazer. Então, aí, eu acho que é um pouco isso, assim. Como que é a parte de história, por exemplo? Valorização da autonomia do professor, acho que é importante, da gente, todos, a gente acha que todo mundo se sente com a liberdade de produzir o seu material, de produzir, cada área, assim, a gente tem o núcleo de ciências humanas, o núcleo de naturais e matemáticas. Então, existe um debate coletivo também, né? Um debate dentro das áreas, debates interdisciplinares para a gente pensar os projetos, para a gente pensar uma série de disciplinas. E aí é um pouco isso, assim, eu em história, por exemplo, eu penso algum livro que eu quero que os alunos, que os alunos comprem, no sentido de uma literatura, ou de um quadrinho que debata história, ou de um livro paradidático. Isso aí a gente pode pensar, a gente tem essa liberdade de pensar isso no começo do ano,
e a produção das nossas fichas ou das nossas apostilas. Aí o professor se organiza um pouco Então, em relação a isso. esse autoral do professor trazer, vocês seguem por exemplo, se eu pegar uma apostila de história, eu vou começar lá, história antiga, história medieval, a história moderna e tal. Essa lógica é pensada pelo professor para que os conteúdos estejam aqui dentro para o pessoal do dia a dia ir olhando e pesquisando sobre isso. Independente da matéria, tipo química também, tipo, porque tem um cronograma a ser seguido, entre aspas, vamos dizer assim. Sim. Isso é feito nesses núcleos. Então, cada professor vai pensar esse currículo geral junto, né? Todo mundo junto. E daí, cada série, cada professor pensa mais especificamente aquilo que ele tem que dar conta na série que ele está. É que eu acho que é importante frisar que, assim, a gente não tem hierarquia, mas as coordenações dos trabalhos, elas são feitas coletivamente, são por esses núcleos, assim. Então, é esse jogo entre a autonomia do professor e o que foi decidido pelo núcleo dessa área, né? Então, humanas discute, né, com história, inclusive história e português discutem o que faz sentido todo o currículo, porque acho que, assim, cuidar disso, que caberia numa escola mais tradicional, seria uma função mais do coordenador, né? Alinhar essas coisas. A gente tem núcleos que coordenam e alinham essa produção de conteúdos e também a produção dos materiais didáticos, assim. É um pouco a diferença que a gente fala entre você ter autonomia e você estar abandonado. Uma coisa é você estar sozinho lá. Não é isso que a gente faz. Outra coisa é ter autonomia. E ter autonomia é autonomia dentro de uma supervisão, só que é a supervisão do coletivo, né? Do grupo. Mas, por exemplo, você no português, você precisa começar com período simples, depois período composto, verbo, aquela coisa toda que a gente já está acostumado que, né, não precisa saber ler tanto para encontrar, né? Sim. Certo. Mas aí a gente discute com todos os outros professores de português. Quem vai dar o quê, em que ano é mais adequado, e aí cada um escolhe a sua estratégia para dar aquele conteúdo que a gente combinou que vai ser dado. E se porventura não dá tempo de dar alguma coisa, aí você avisa o professor no seguinte, fala, não cheguei até onde a gente combinou, cheguei só até aqui. Aí E a organização desses conteúdos que você está falando, a gente criou alguns eixos estruturantes, assim, né, que permite um diálogo daquilo que eu estou trabalhando em história. Então, sei lá, estou trabalhando no 6º ano a questão de história e memória. Aí a questão da memória também está sendo trabalhada em português a partir de um livro que trabalha a questão da memória. Isso está sendo trabalhado em projetos que está trabalhando a relação da memória com o bairro, com a cidade. Então, existem esses eixos estruturantes de cada uma das séries que permite esse diálogo entre as disciplinas. E isso também dialoga com a outra coisa importante que eu acho que é da nossa escola, que são os trabalhos de campo. Né? Que também, os trabalhos de campo são saídas mesmo em que os alunos passam 3 dias com a gente, né, em algum lugar. Por exemplo? Exemplo, 6º ano, agora em agosto a gente vai viajar para São Luís do Paraitinga, Catuçaba. Então tem Onde fica? Fica no interior de São Paulo, né, no Vale do Paraíba. Então a ideia é discutir cultura caipira, discutir uma vida mais rural do que urbana, né? Fazer essas comparações, entrar em diálogo com escolas da região, entrar em diálogo com artistas da região, né? Para a gente entender um pouco dos aspectos culturais também. Aí o 7º ano foi para Ilha do Cardoso e para Cananéia. A gente ficou numa aldeia de pescadores, a gente também passou numa aldeia indígena, passou numa comunidade quilombola, e assim por diante. Cada uma das séries tem essas saídas, e então todo o currículo que a gente preparou, todo esse diálogo que eu estou falando... Tangencia isso. Tangencia isso, e aí eles veem como faz sentido, né? Como que como que o trabalho de campo também estruturou essa formação desse currículo de cada uma das séries. E ao final, acho que eles concretizam isso num produto, né? Que todo campo ele tem um pós-campo e tem os projetos de pós-campo. Cada turma tem o seu. Então, acho que dá muita concretude. Acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque com a construção ali, pedagógica mesmo, daquilo que foi visto e
e pesquisado, né? Não, tem até uma passagem engraçada, assim, o 7º ano passado, e aí a gente estava pesquisando sustentabilidade, um dos temas do campo, e eles fizeram uma instalação com embalagens, porque a gente achou embalagens que vêm, sei lá, da China, da Rússia, na praia lá na Ilha do Cardoso. Vem pelo mar. Vem pelo mar, a correnteza que traz os navios. Sei. E aí eles fizeram a instalação, fizeram um trabalho, pensaram e escreveram o conceito para as pessoas que estavam na exposição ler. E aí eles foram visitar a Bienal. Aí eles ficavam assim, nossa, isso deve ter dado muito trabalho. Eu sei porque eu fiz um trabalho parecido. Muito bom. Ele chega na Bienal, tem uns lixos lá, uns negócios. Pô, mas isso aí eu fiz lá no Narco, pô. É incrível. Então foi muito engraçado. Mas é legal, assim, a gente poder acender a fagulha nos aluninhos com isso, né? Sim, acho que é isso. Esse é o mais importante. Tipo, você acender uma centelhinha lá dentro deles que vai durar para a vida toda. A gente não sabe que profissão que eles vão ter, que área que vão atuar, mas o importante é acender esse cientista maluco dentro deles, né? Esse cientista curioso. Sim. Esse cara, essa pessoa que quer buscar essas respostas, né? É isso que leva eles terem afinco naquilo que vão se propõem a fazer, né? Sim. Porque é meio chato você botar para a pessoa, vamos fazer isso aqui. Isso eu não quero, isso é chato. Tá, então vamos fazer isso aqui. Isso também não quero, é chato. E aquilo, isso aí também é chato. Pô, isso aí, cara, sabe, meu? Pô, vai tomar um Gardenal, alguma coisa, né, meu? Se abra para o mundo, né? Sim. Se permita, né, experimentar e se permita errar, e se permita acertar, e se permita se queimar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente deve imaginar que a vida tem muitas possibilidades, né? Como que a gente vai saber exatamente quais são as nossas? A gente precisa buscar e sabe-se lá, né? E é legal levar essa semente para os alunos, né? Porque, eles são o futuro, né? A gente já está aqui, já fazendo barba e tal. Eles não, né? Eles têm a vida toda pela frente. São alunos de 17 anos, 16, 15, 14. Tem um mundo a ganhar, né? Pelo amor de Deus, tem a vida toda pela frente. E aí precisa ter tutores legais, né? Tutores que realmente possam abrir horizontes para eles, né? E não só naquela questão eu faço o que faço, você faz o que faz e vamos que vamos. Acho que a vida é mais que isso, né? E graças a Deus a gente tem essa possibilidade de, nos núcleos que a gente trabalha, poder fazer um pouco dessa diferença, né? Pelo menos tentar, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir, né? Mas eu acho que a proatividade de tentar já é o nosso papel feito, né? A nossa emissão da comunicação. Agora, a recepção a gente não sabe como vai ser, né? Depende muito do receptor, né? Que está recebendo aquela comunicação e tudo mais. Mas eu vejo que assim, porque eu não sei de vocês, eu não tenho tanta experiência de sala de aula, porque eu fiz a parte de tecnologia e tal, me formei em tecnologia, e eu comecei a ministrar aula de informática, ainda naquelas escolas antigas de informática, lembra que tinha aquelas, sei. aquelas bandeiras e tal. Mas para mim era muito gratificante ministrar aula de informática. Primeiro porque na minha sala tinha alunos de 8 anos com alunos de 60, na mesma sala. Então saía do 8, ia para o 14, ia para o 20 e pouco, e isso foi uma experiência muito legal que eu tive também. E o bacana era ver o desenvolvimento desses alunos no dia a dia, né? A gente conseguia ver até a diferença de ossatura do aluno, né? Que ele chega lá franzininho, tímido, sem conseguir fazer nada. Daqui a pouco, ele está fazendo, está construindo, está realizando. E, muito legal, né? Muito legal isso. Alguns alunos também que fizeram parte, eu particularmente depois, com o pessoal, tive uma escola de informática também, dentro da faculdade em Anhanguera também. A gente tinha um contrato com a Croton para poder utilizar os laboratórios e tal. E alunas minhas que depois eu vou para algum lugar, vou no shopping, não sei o que, está trabalhando, está fazendo, está mexendo lá no sistema, no negócio. Isso é muito gratificante para a gente, né? Eu não sei se vocês já chegaram a encontrar alunos fora da escola que já vieram falar para vocês, que legal, mas não, né? Daqui a pouco passei no vestibular, vão lembrar de vocês. Sim. A gente já tem alguns alunos. Temos 5
5 turmas, né? Não, Formava, tem alunos que 20, foram 21, 22, estagiar 23. na escola Ó, já. que legal. Eles foram fazer, somente letras, né, Rafa? Tem letras, tem psicologia bastante. Tem psicologia, aí eles vão estagiar na escola, a gente teve, é muito interessante. E lá tem lição de casa também, Tem, tal, tem, todo tem, dia, não tem, sei o quê. Isso é Sim. bom Tem. também. A gente tem metodologias muito híbridas, né? Sei. Então a gente, assim, a gente Prepara faz o aluno para o projetos, vestibular. exato, É. também. Mas é isso, só que não é só. Acho Sei, que, assim, não é o nosso isso é foco uma parte da principal, coisa. exatamente. Acho que a gente tem a vida para se preparar e para a É. sociedade, né? Porque eu acho que Sim. é muito complexa a vida que, em sociedade que Puxa. a gente tem hoje em dia. É. E acho que tem uma coisa que é muito interessante lá, que acho que é o que mais funciona na educação, que é o exemplo. Acho que Sem quando dúvida. a gente está falando, você tá Mais falando que disso, 1000 né, palavras. de formar um É. cidadão preocupado com a verdade, um cientista e tal, eu acho que isso vem muito mais dele observar alguém fazendo isso do que, de fato, né, a transmissão de algum conhecimento específico, Sei. didático que está lá. E eu acho que, nesse sentido, a nossa escola é diferente mesmo, porque é um sonho para a gente. Então, a gente acredita muito no que a gente está fazendo lá dentro, todo dia, em sala de aula e tal. Então, eu vejo muito nos alunos isso, desperta uma paixão de fazer também o que a gente faz, né? Tem muitos que falam, quero ser ator ou atriz que nem a Su, quero estudar que nem o Danilo, né? Outro dia eles estavam trabalhando e lendo um texto que o Danilo que escreveu, eles estavam... Historiador, historiador, assim. super impressionados. Então, tem isso de ver pessoas que acreditam muito no que estão fazendo, e não um professor, como, né, todo mundo que foi professor provavelmente em algum momento já viveu, que tenho que fazer isso, não concordo, não queria, mas o coordenador mandou, eu vou aqui fazer. Sei. É totalmente diferente, né? É outra relação. Tem sua identidade no trabalho. A gente precisa entender, por exemplo, nós aqui com o projeto de letramento digital, robótica, essas coisas todas, a gente estava até conversando em off com vocês, a gente leva muito protagonismo para o aluno. Sim. O professor é um tutor. Sim. Ele vai estar ali para cortar arestas, não para... Não. Ele vai, na parte de tecnologia, ele vai precisar produzir tudo. Os grupos de alunos vão produzir. Se fizer errado não tem problema, porque o professor está ali, ele não vai cair da corda. Sim. O professor está ali, vai corrigir os caras. Então não precisa ter uma certa hierarquia do professor com eles, de falar, eu sei o conhecimento, vou passar tudo para vocês fiquem quietinhos e façam o que eu mando. Não. Os alunos vão trazer ideias, eles vão trazer soluções, que muitas vezes o professor naquele momento não pensou, não está pensando. E o professor vê aquilo, que legal, entra na vibe, vamos fazer dessa forma que vocês pensaram e vamos para frente. Então, essa é a ideia, né? Por exemplo, a gente tem, para os anos mais avançados, a lousa digital. A gente manda para a escola uma lousa digital. Aí tem algumas escolas que falam para a gente, mas a gente já tem a lousa digital aqui. Daí a gente fala, que legal, isso é importante. A lousa digital é uma forma do aluno ver ali um sistema diferente de ensino e tal. Mas quem usa a lousa digital na sua escola? É o professor ou é o aluno? Não, na minha escola quem usa é o professor. Não, na nossa aula quem usa é o aluno. O professor fica sentado olhando os alunos fazerem. Ele só fica ali corrigindo. Tipo, faz mais para... isso, faz ali. Então, a lousa digital é para os alunos utilizarem. É para os alunos saírem da carteira, da cadeira, irem para o quadro e mostrarem o projeto deles. E eles vão fazer toda a funcionalidade do quadro digital. Não é para o professor. O professor já sabe. Não é o professor que precisa saber, é o aluno que precisa buscar esse conhecimento. Então, eu vejo que levar o protagonismo para o aluno, principalmente na nossa parte, que é a parte de letramento digital, pensamento computacional, a parte até mesmo da robótica. Então, levar isso para que os alunos sejam... eu sempre falo, a gente tem, por exemplo, eu comentei com vocês em off ali, que tem um dos módulos inicial que eles fazem um documentário. Para Fundamental 1, que não é o 2 e o médico já é mais maduro pedagogicamente, não dá para falar para eles, vamos gravar, você vai decorar. Não, eles são muito pequenininhos ainda. Sim. Então, para os menores, o que a gente faz? A gente vem trazendo uma alfabetização digital para ele se comunicar com o computador, para ele começar a trabalhar com os softwares. Porque se você chegar para uma criança hoje, isso até é Fundamental 2, e falar para ele assim, escreva a palavra pão no teclado do computador. Ele vai escrever o P,
Aí tem um acento, não aparece nada, ele clica o A, daí aparece o A com acento e aparece o O depois. Muitos alunos não sabem. E é normal, porque são crianças. Eles são digitais, mas no celular, no tablet, com o pai em casa, com a mãe em casa. Não para a formalidade dos trabalhos que vão exigir isso dele. Então, a gente, desde pequeno, já leva isso para os alunos, para que eles sejam alfabetizados no computador, e isso ajuda a aula de português lá, porque ele está escrevendo, está acentuando, ele está pontuando, ele está conhecendo símbolos, sinais, que, com até metodologia ativa, ele vai ver mais para frente lá na aula dele, mas que aqui na aula de tecnologia ele já está aprendendo. E a gente fala, por exemplo, a amostra do livro. A gente quer que o aluno escreva o livro. A gente não quer, na nossa aula, não que ele leia um livro, ele vai escrever um conteúdo. Ah, cadê a apostila? A apostila o aluno vai escrever. O aluno de qual? O aluno de 6 anos? O aluno de 6 anos vai escrever. Você acredita nisso? O aluno de 7 anos vai escrever. E no final do semestre a gente vai fazer uma amostra do livro na sua escola, onde a gente vai fazer no espaço externo e vai chamar os pais, e a gente vai gravar os alunos dando autógrafo, pequenininhos, e os que não sabem escrever vão botar o dedinho e a mãozinha, porque eles vão fazer o livro. Eu quero que eles precisam disso, né? A nossa filosofia eles precisam construir, eles precisam ser autores de livros com 6, 7 anos, que é a história da semente, a história de você startar esse aluno desde pequeno e falar, você pode, cara, vai que você consegue e você faz, e você pode qualquer coisa na vida. Depende de fazer. A do céu não vai cair, você vai precisar suar a camisa, vai precisar fazer um monte de coisa, é um videogame da vida, você vai passar suas fases, vai ter horas que você vai cair, vai levantar, mas desde pequeno já dá autoridade para ele como ser humano e como protagonista da sua própria história, né? Que muitas vezes na escola, pelo menos na minha época, não era tanto assim. Chegava lá o professor, aí você precisava se virar nos 30 e acabou-se que era doce, né? Então, pelo menos na nossa aula, nas outras aulas normal, vai ter lá o dia a dia que é normal e que é necessário também, né? Não dá para abortar. A gente não quer, agora vai ser tudo tecnologia, ninguém mais vai escrever, ninguém vai ter apostila, ninguém... Não é isso. Não dá para ser assim. Então, eu acho que uma junção é muito mais lógico, né? Porque hoje, como a gente estava falando, todas as profissões que você for seguir, vai ter tecnologia abarcada, né? Você precisa conhecer. Por exemplo, eu tive um professor aqui, que hoje é da FATEC, coordenador da FATEC, ele foi meu professor na coordenação, na graduação. E eu falei para ele, professor, um dos módulos que a gente leva hoje para os alunos é banco de dados, porque o banco de dados a gente vê que é muito importante o aluno conhecer. Como que um aluno sai do 3º ano do ensino médio, vai para uma universidade e não sabe o que é um banco de dados, ou o que tem dentro de um banco de dados? Então, se você for ver o banco de dados de uma escola, vocês devem ter lá um sistema de banco de dados que tem as informações de todo mundo. Sim. Tem as informações civis, tem as informações... tem tudo ali. Tem o financeiro, tem o seu fornecedor, tem a quantidade de livros que você recebeu, tem os pedidos que você fez, tem a quantidade de pais que estão com você, enfim, tem tudo. Então, como é que a gente sai do 3º ano e vai para uma universidade e não sabe o que é um banco de dados? Sendo que quando a gente entrar na universidade vai ser pesquisa, vai ser um montão de coisas que a gente precisa saber. Eu estava falando, e nesse módulo a gente mostra para os alunos, o que é o banco de dados de uma clínica médica? Quando eu vou fazer um exame de sangue, aonde vão os meus dados? Vai para um banco de dados. Esse banco de dados pode escrever errado? Mais ali no ânion e no íon e me dar um problema? Não pode. Então, imagina a precisão que é esse negócio. Então, os alunos entenderam o que é um banco de dados de uma clínica, de um supermercado, né? Antes de estar o produto na gôndola, está no sistema. As pessoas que trabalham no supermercado não vão na gôndola lá e falam, nossa, tem pouco feijão, vou comprar feijão. Não é assim, vai no sistema, saiu muito feijão, precisa comprar, precisa ter uma certa constante aqui entre os produtos, não sei o quê. Então, a importância do aluno saber o que é o banco de dados, manipular uma linguagem de programação de banco de dados, para quando ele chegar na universidade, ele falar, eu vou usar banco de dados para veterinária. Não, eu vou usar banco de dados para biologia. Eu vou usar banco de dados para outras situações, né? E esse leque de opções é importante o aluno conhecer antes de chegar com 30 anos e falar, puxa, agora eu preciso aprender banco de dados. Preciso estudar lá linguagem de programação. Né? É muito triste para os alunos isso aí, né?
o conteúdo que a gente precisa colocar na bagagem deles para que eles sigam a vida, né? Sim. De maneira um pouco mais confortável, né? Eu acho que a gente... A gente tenta acertar, né? Gente, a gente tem que acertar. É lógico, né? A gente não tem as respostas todas. As respostas todas. Não, e a gente, por exemplo, é isso, né? A gente não tem esse trabalho que nem você tem que tem um protagonismo voltado para a tecnologia, mas a gente, acho que tem encontros que a gente pensa em os alunos se entenderam como sujeitos, né? Porque o sujeito é capaz de agir. Então, a gente também vai por uma linha parecida nesse sentido. Acho que de uma forma diferente, porque como a gente também tem muito essa coisa da horizontalidade, do coletivo, então tem autonomia, então a gente vai por essa linha de o aluno se entender enquanto sujeito. E aí, enquanto sujeito, ele se posicionar. Tem... Exatamente. Ele tem escolhas a fazer, ele tem deveres, ele tem direitos. Decisões brabas durante a vida. Responsabilidades, exato. Assim. Então, é uma consciência... uma consciência integral, né? Que a gente tenta tocar, pelo menos. Né? E um sujeito ancorado num grupo, pertencente a um grupo. Porque acho que talvez grandes temas que hoje a gente tenta trabalhar na escola, como educação ambiental, por exemplo, né, eles dependem dessa consciência. Né? Se eu me penso como um sujeito sozinho, eu detono o meio ambiente. Mas se eu entendo que eu faço parte de algo maior do que eu, né, e aí nesse sentido tem que começar pequeno, né? Eu começo entendendo que eu faço parte de uma família, depois de uma escola, depois de uma cidade, seu bairro, vou crescendo. Aí eu posso chegar um momento e dizer, não, eu faço parte de um planeta que tem um jeito de funcionar que eu preciso respeitar, né? Pois é. Então, pra gente é muito importante essa conexão entre o sujeito e o lugar que ele está, mas esse lugar é entendido de uma maneira muito ampla, né? É um lugar social mesmo, e natural, e coletivo. Então, acho que esse é o jogo, né, do sujeito pra gente. Agora, imagina a responsabilidade nossa nesse sentido, né? De escolher o conteúdo, de escrever o conteúdo, de levar algo que seja realmente relevante para a vida daquele aluno, para a vida. Não, né? Não é algo que ele vai fazer hoje e vai esquecer amanhã, não. Ele vai ter 80 anos, ele vai lembrar, puxa, que legal, que bom que fizeram aquilo e que eu fui por essa linha, porque olha que legal hoje. Sim. Porque não é fácil, né? Dentro desse lugar do sujeito, né, que é interessante pensar que eles vão realizando coisas na escola, essa questão do coletivo, né? Então, de repente, tem um festival de bandas, os alunos que estão organizando, com o Grêmio Estudantil, uma assembleia para decidir algumas coisas, que algumas decisões a gente também chama a responsabilidade deles, né? No sentido de que a gente está construindo uma escola enquanto espaço coletivo, então, né, também dos estudantes. E esse reconhecimento do trabalho deles vai aparecendo também nos produtos dos projetos, das matérias, né? Então, eles organizando, a gente tem um carnaval fora de época, ou outras tecnologias, vamos dizer assim, um pouquinho mais... trabalho mais artesanal, assim, então, no sentido de eles fazerem... em marcenaria, eles construírem o próprio banquinho, de eles, nas aulas de tear, fazerem o seu cachecol, o seu tapete, Então, acho que tem esse lugar do que você está chamando de protagonismo, assim, que a gente os alunos realizam uma série de coisas na escola, assim, realizam e se sentem ali parte desse coletivo, assim, né? Porque é uma construção ativa, eu acho, né? Eu acho que tanto para os professores quanto para os alunos é uma construção ativa de conhecimento, assim. A gente gosta tanto de conhecimento que a gente acha que isso é a vida. Então, e a vida é ativa, né? Eu acho que é muito bom a discussão na educação e que a gente tá abandonando certos adultismos, eu vou chamar assim, né? De uma hierarquia, que os adultos sabem mais que os menores. Assim, os adultos têm mais experiência que os menores, mas, assim, mas é que nem você falou, a gente está aqui para dar a mão, a gente não está aqui para fazer escolhas pelos alunos, assim, eles são seres humanos também. E nem para determinar 100% o que eles precisam fazer. Exato, a gente está aqui para ajudá-los, é que nem você disse, para orientar, para, enfim, ajudar a pular as pontes aí. Pois é. E nesse sentido, acho que as coisas tangíveis são muito importantes, principalmente para as crianças, né, quanto menores eles são,
E aí ver o próprio cachecol, poder levar para casa, é muito diferente, né? Você levar para casa uma prova, um papel que... Sim. É muito Sem diferente dúvida. você levar o seu cachecol que você vai usar para sempre. E como vai criando o professor Nakamura falou, ele vai fazer um banquinho, ele precisa desenhar esse banco, ele precisa Sim. mensurar as medidas ali do que vai aqui, do que vai ali. Enfim, ele precisa construir um projetinho de um banco, né, meu? Que Sim. funcione, né? Pra sim. tentar depois. Que aguente ali a coisa. Então, isso aí também entra estudo, né? Sim. Porque se você fizer um banco com uma perna mais para cá ou mais para lá, quando sentar, Ele cai. não vai ter apoio. Ou um banco muito fraco. Usei uma madeira aqui que é fraca. Não vai dar certo. Então, tudo isso entra dentro de uma lógica, né? E daí a importância do que você falou, por exemplo, deles escreverem um livro, eu acho que é isso, né? A diferença entre você só escrever um texto que fica com o professor ou vai jogar fora, disso se materializar num livro que você leva para casa ou que você assina, dá para os seus avós, é isso, né? Vira uma memória, marca de um outro jeito. Vai dando uma sensação de sujeito. Eu costumo dizer, às vezes, para o pessoal que assim, a gente precisa levar vitaminas para os alunos. Vitaminá-los todos os dias. Quanto mais vitamina, melhor. Quanto mais vitamina, melhor. É claro, como a gente falou, nós não conseguimos ser, nem queremos ser o dono da verdade, enfim, a gente tenta acertar, né? A gente percebe que hoje os alunos são diferentes da nossa época. As informações são muito mais rápidas, tem conteúdo a qualquer momento. Hoje, se a gente entrar na internet, tem aula de tudo. De todo o conteúdo que se dá numa escola, se você chegar lá, você vai ter lá. Só, quero molécula, quero DNA, quero RNA, quero história antiga, o que você quiser. Quero equação do primeiro grau, está tudo ali. Diferente da nossa época. Que você saía da escola, você não via mais falar. Era só na cultura que tinha lá, aquelas aulinhas lá do, como que era, o Micrinho? Como que era? Vocês chegaram a ver isso aí? Aula de física? Não era esse, era um outro. Quer comprar enciclopédia. Enfim, até Barça eu cheguei a comprar. Sim. Então, e na nossa época era isso. Não tinha para onde correr. Hoje é diferente. Sim. Hoje os alunos têm na mão um acesso muito próximo de tudo. Mas também de muita bobagem. Também, infelizmente. Infelizmente, a internet não é só coisa boa, né? A rede. Mas é por isso que eles têm que saber navegar. Saber eu acho usar. que é isso. Exato. Saber navegar nesse mar, porque há coisas muito interessantes, mas há coisas também que tenebrosas. são... Tenebrosas. Por exemplo, a gente teve com umas advogadas aqui e elas falando sobre bullying cibernético, por exemplo. Que ele é muito mais cruel do que o bullying próximo. Sim. Porque próximo sou eu atacando a outra pessoa. O cibernético é uma voz que atinge a escola toda, de uma forma muito rápida. o bairro todo, a cidade toda, com um xingamento ou uma desilusão, sei lá o quê. Muitas vezes uma proteção que no corpo a corpo você não tem, Você não faz, Você não dá para se esconder. É uma desilusão, né? Enfim. Mas é isso, eu acho que a educação ela precisa ser cada vez mais pensada, cada vez mais colocada como experiência positiva para os alunos, né? A gente não ficar levando que, olha, um monte de conteúdo. A gente sabe que tem um monte de conteúdo que é brabo para os alunos também. Estudar, passar no vestibular. Vocês foram estudantes, nessa época vocês sabem a pressão que é da família para passar no vestibular, você ir bem nas provas. Conteúdo maçante, é muito conteúdo. O professor de história sabe disso. O cara dá uma aula de história, lá para frente 8 páginas da apostila, 10 páginas da apostila, uma aula. É muito conteúdo. Sim. E se o aluno chega e não lê, não estuda, não faz tarefa, vai ficando para trás. Sim. E a mesma coisa com física, a mesma coisa com português, com matemática. Então, não é fácil a vida deles também. E com toda a pressão que tem, família, não, você precisa passar em medicina, precisa não sei o quê, né? Para eles também é muito difícil, né? Então, ter uma escola mais acolhedora, uma escola que entenda isso, também faz diferença na vida deles, né? A gente acredita que sim. Pois é. Mas se o projeto de vocês está dando certo, pelo que vocês falaram, vocês trabalham muito com isso lá também, né? Sim, com essa parte aí do acolhimento e da transmissão, né? Sim. Deles também para vocês e de vocês para eles. Isso aí é louvável, Enfim, acho que assim,
a gente tem vários modelos, né, de escolas e, enfim, eu acho que todas são muito importantes. As épocas passam por mudanças e tal. A gente jamais imaginou que a tecnologia ia ser tão presente na nossa vida. Eu, pelo menos, não. Quando eu estava fazendo cursinho, quando eu estava estudando lá atrás, há 6 anos atrás, quando eu tinha 18, eu não jamais imaginaria que ia ser o que é hoje. Né? Hoje você faz tudo com tecnologia, banco, qualquer coisa, pedido de comida, pedido de compra, qualquer coisa você faz pela internet. Então, fica difícil de pensar, né? Como que a gente vai chegar a um ponto que a coisa vai estar bem avançada. E a gente precisa preparar o jovem para entender isso e para estar aberto para buscar, né? Porque não é fácil. Sim. É bacana. Bom, legal. Então, assim, eu acho que a gente vai chegando ao final do nosso episódio, até pelo nosso tempo ali, que eu fico ali com a Dáliazinha, não sei se vocês conseguem enxergar ali. Eu tô vendo das 70 minutos. Isso, que dá o tempo ali para mim. Já fica o convite para a gente se encontrar uma próxima oportunidade, no próximo ano, um próximo convite para vocês falarem das novidades da escola e tudo mais. Legal. Quem sabe trazer também imagens da escola, vocês percebam que aqui tem um telão para a gente poder passar. Aqui está passando algumas coisas que é do nosso próprio projeto, de vocês, né, de tecnologia e tudo mais. Mas daí a gente pode trazer fotos da escola, de vários ambientes, dos alunos e tal, e a gente monta aí uma apresentação para ficar rodando vocês aí também nesse próximo momento. Então, assim, eu da minha parte aqui e da nossa parte, quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado de vocês terem dado esse tempo para nós aqui também, vindo lá de São Paulo e tal, para vir aqui conhecer a universidade. É bacana aqui, a universidade tem vários laboratórios também, tem vários núcleos também aqui, é bem legal. E sintam-se à vontade para se despedir do pessoal. Também não sei se falar para os seus alunos também, se vocês vão passar esse podcast para eles lá, o episódio, para eles darem uma olhada e ver como é que fazer algum trabalho em cima, alguma coisa nesse sentido. Quero que vocês deem aí a palavra de vocês para depois eu fechar. Tá bom. Eu acho que a gente agradece mais uma vez as relações públicas. A gente espera que vocês tenham assistido com um caderninho na mão para anotar perguntas para a gente depois. Não, tô brincando. A gente espera que a gente tenha, acho que, correspondido à responsabilidade que é falar da escola, né? Enfim, não só enquanto professores, mas enquanto integrante dessa comunidade Arco, que é, enfim, familiares, alunos, todos. E a gente agradece mais uma vez o espaço, porque é sempre bom encontrar pessoas aí que estão remando contra a maré. Então a gente tem que ir para esse mundão aí, né? Pois é. Juntar força. E se vocês quiserem também deixar algum, não sei se Instagram, e-mail, ou telefone, para o pessoal te procurar vocês também pelo colégio, pessoalmente, pode ir também, por favor. A gente tem um e-mail para entrada de novas famílias que chama contato@arco.coop.br, coop com 2 P's, com 2 Os, de cooperativa mesmo. Cooperativa. Tem o nosso Instagram, que eu não sei, Arco. Que é arco_coop. Coop também com duplo O. Isso. E tem nosso site também, Arco, também não sei qual é. E vocês estão lá na região do Butantã, né? Na região do Butantã, em São Paulo. arco.coop.br. Esse é o e-mail? Não, esse é o site. arco.coop.br. Legal. Professor? Não, acho que é isso. E convidar também o pessoal para conhecer a escola presencialmente. É um espaço bonito, como a Sueli e o Rafa falou. É um espaço... Fala do dia 10. No dia 10, a gente, em geral, assim, ao longo do ano a gente tem uma série de eventos. A gente vai ter um do dia 10 em que a gente vai falar um pouco de um livro chamado Jornadas, que é um livro com histórias de migrantes e refugiados. Junto disso vai ter uma exposição de cerâmicas e de desenhos que esses migrantes fizeram. Então, esse evento é aberto. A escola está aberta, tem uma série de eventos, né, em que a gente é aberto ao público para conhecer a escola, para as famílias conhecerem um pouco do currículo, da metodologia, conhecerem os professores, conhecerem o espaço. Temos um centro cultural também, que acho que vale a pena
falar que é um espaço depois do período escolar, né, geralmente à noite, em que tem aulas de dança, aulas de palhaçaria, Teve aula de literatura com o Rafa também falando sobre Hora da Estrela. Enfim, tem um espaço em funcionamento em que a gente quer dar cada vez mais vida para esse espaço, e ele é aberto para a gente receber essas pessoas interessadas. Bacana. Bom, então, fechando mais um episódio aqui da Protec Code com o pessoal da Escola Arco Cooperativa do Butantã, com a professora Suelen, o professor Rafael, o professor Nakamura. Quero agradecer muito em nome da nossa startup, do nosso pessoal também, a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui, por se disponibilizarem, vir de São Paulo, para conhecer aqui novamente. Agradeço novamente vocês. Quero agradecer vocês aí desse lado também, que Deus possa nos abençoar cada vez mais e que vocês possam ter desenvolvimento e prosperidade na vida. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.